Também contamos com o apoio de Sicredi. Atenção, produtor rural, recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi. Você pode conversar com os gerentes em qualquer uma das agências e iniciar o seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. Para o Falando com a nossa gente de hoje, nesta sexta-feira, eu recebo uma pessoa que eu diria que é muito importante na minha vida, representou uma parte muito grande, muito bonita da minha vida, e eu quero trazer para a nossa audiência, contar um pouquinho da história dela como pessoa, como profissional, que é a Mara Rúbia Gelain. Prof, muito obrigada. Eu sei que a maioria das pessoas aqui em Sarandi te conhece, e eu diria em toda a região, né? Te conhece pelo serviço maravilhoso que tu presta aí, pelos anos de carreira que tu tem, mas hoje eu quero contar um pouquinho da história da Mara Gelain, que é tão importante, tão grande, tão expressiva na nossa comunidade. Seja bem-vinda à Rádio Sarandi. Boa tarde. Boa tarde, Ali, minha eterna bailarina, minha eterna prof. Ali. Boa tarde a toda a comunidade sarandiense da região. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio e quem nos assiste também nas redes sociais. Isso mesmo. Hoje a gente vai contar um pouquinho da tua história também, que é tão rica, né? Às vezes a gente pensa que não tem o que contar, né? Que não tem o que falar, que não viveu tanta coisa assim. Mas eu diria que não só pela tua profissão, tu viveu tanta coisa, né? E tem uma história tão bonita e vai ser importante a gente contar hoje para as pessoas para conhecer. Mas para começar, lá do comecinho, você nasceu aqui quem é a tua família? Fala um pouco pra gente. Então, eu nasci aqui em Sarandi, dia 8 de novembro de 1974. Entregou agora. Entreguei agora, né? Não escondo. Meus pais são a Glaedi Gelain e o José Gelain. Eu tenho 2 irmãos mais novos, o Estevão e o Ricardo. Nascidos todos aqui em Sarandi, a gente sempre morou aqui em Sarandi mesmo. Como é que foi a tua infância, assim? O que tu mais recorda do teu período de infância? Depois, quando chegaram os irmãos, qual é a tua memória afetiva dessa época? Então, eu me lembro muito de quando eu morava na rua Cosme Favreto, do lado da casa do seu Hilário Salvatore. E aí a minha infância, eu lembro, é dali. Obviamente que quando eu nasci, eu não morava nessa casa, enfim, mas da minha infância eu lembro que a gente brincava muito na rua, que a gente jogava taco, jogava futebol num terreno baldio que tinha do lado de casa, com os vizinhos e colegas de aula. E também, à tardinha, à noite, a gente se reunia na rua para conversar, para brincar. E era uma infância muito saudável. Quando eu tinha 5 anos de idade, então, nasceu o meu irmão Estevão, né? Que foi a alegria da casa. E aí, 5 anos depois do Estevão, nasceu o meu irmão Ricardo, que também é a alegria da casa. E aí, ajudei não digo criar, né? Porque eu não tinha idade para isso, mas ajudei muito a minha mãe com os meus irmãos também. Como é que era a relação de vocês, assim? Porque tu, como irmã mais velha, né, devia dar uma conduzida neles também. Conduzia, mas sabe puxava como é que a orelha também. Puxava a orelha, dava aquelas brigas, né, como dá de todos os irmãos. Mas graças a Deus a gente sempre se deu muito bem, a gente tem um relacionamento muito afetivo e a gente se ajuda muito, né, entre irmãos e entre família. Minha mãe sempre trabalhou em casa, né, cuidando de nós e cuidando da casa. E o meu pai, então, teve diversas profissões. Uma delas, ele foi vereador aqui em Sarandi, né? E ele também... quando eu nasci, ele tinha, na verdade, nós, né? O Hotel Ipiranga, que era o único que tinha na cidade. Tinha o Posto Ipiranga, que também era dele, que era o único que tinha. E o restaurante ali. E aí, depois, a gente passou... Ele foi vereador, enfim. E aí, depois, a gente começou uma representação de vinhos, dos vinhos Arbugeri. E que era o único vinho colonial, na verdade, que tinha
aqui na nossa região. Então, meu pai foi o distribuidor para a região toda desse vinho naquela época, que fazem muitos anos, né? Gelaim já tá no nome, Já. né? O sangue aí com vinho, né? Mas tu fala muito, né, da família, assim. Quais são os valores que tu aprendeu lá na família, que tu diz assim que hoje é o que te norteia, assim? O que tu aprendeu com a tua família e o que veio da tua mãe, o que veio do teu pai na formação aí da Mara? Então, assim, a principal virtude que eu chamo, que eu aprendi em família, é a honestidade, sabe? A minha mãe e o meu pai sempre nos criaram com aquele ditado que o que não é teu não pode ser pegado e só pode ser pego se a pessoa te permitir. Então, assim, a honestidade em primeiro lugar. E da minha mãe eu peguei assim essa parte de ser falante, né? O bom humor, porque a minha mãe é uma pessoa muito engraçada. E uma pessoa que tá sempre de bom humor. É muito difícil ver ela, assim, de mau humor. Ela é hilária, eu diria, né? Porque a gente ri muito com ela. E do meu pai eu peguei essa força, assim, de trabalhar, de seguir adiante, não importando as dificuldades que a gente encontra na vida. E essa parte da responsabilidade com o outro também. E da responsabilidade com a gente, principalmente. Uhum. Que bonito. Seguindo um pouquinho na história, tu sempre estudou aqui em Sarandi? Como é que foi? Desde o primeiro ano, assim, até o ensino médio? Sempre aqui? Sim, eu comecei os meus estudos no Jardim da Infância, na escola antiga Santa Gema Galgani, que era uma escola de freiras, que era onde hoje é a UPF. Então, eu concluí até a 8ª série na época, né? Ali, nessa escola, que era a Escola das Irmãs. Aí depois eu fui para a escola Aldo Conte, que era do lado da escola Santa Gema, no mesmo prédio. E por ali eu fiquei uns 2 anos e teve uma greve muito grande dos professores. Então a minha mãe, como ela sempre quis que eu fizesse magistério, foi a oportunidade dela dizer: agora você vai fazer magistério. Então eles me transferiram para a escola Sarandi, onde eu fiz o ensino médio magistério. Né? Que na época tinha uma relevância muito grande no ensino médio. Tinha muitos alunos e era um curso muito disputado também. Como é que era a Mara aluna? A Mara aluna era tímida, né? Sim. Muitas vezes eu tinha vergonha de perguntar coisas, né? Dúvidas e tal. Preferia que os professores chegassem até a minha classe para eu perguntar. Naquela época, a gente sofria bullying sem ser bullying. E a gente fazia bullying também sem ser bullying, né? Era mais natural, mais normal. Muito natural, e a gente ria com isso também, né? Então, eu tinha muito medo disso, de ser chacota ou de perguntar alguma coisa que ficasse muito fora, né? Então, eu tinha medo disso. Mas eu sempre fui bem na escola, sempre tirei notas boas. E eu acredito que isso se deva muito à dança, pela memorização que a gente trabalha na dança. Então, eu sempre fui uma boa aluna, nunca repeti de ano, né? E esse dom que eu tenho de dançar, eu tenho desde que nasci, eu acho. Porque eu só me recordo de mim dançando bem doida pela casa, né? Quando que entrou a dança, as aulas de dança na tua vida, Pro? Já era nessa época da escola? Como é que funcionou? Sim. Então, na escola tinha as apresentações e eu sempre dava um jeito de dançar nas apresentações, né? A Mara sempre dançava. Então, assim, facilitava também para os professores e para os colegas. Então, quando tinha alguma coisa, a Mara vai dançar. Porque eu danço, então, desde os 4 anos de idade. A minha primeira professora foi a Graciane, outra Mari. E aí, na época, a Graciane fechou a escola por motivos particulares dela, enfim. E aí, eu fiquei 1 ano, 2 aí sem dançar. E daí veio a professora Liselene Soares para Sarandi. O pai dela, acho que era gerente do Banco do Brasil, trouxe a família e ela montou a escola dela. Uma escola excelente na época. E eu continuei os meus estudos ali. Então, ali eu fazia balé, jazz, sapateado americano, lambada, na época da lambada, legal. né? Fazíamos também.
E a professora Liselene, então, vendo a minha vontade, o meu talento, enfim, ela me convidou para fazer um estágio na escola dela e futuramente trabalhar com ela, né? Então, eu comecei a fazer um estágio, eu assistia todas as aulas que ela dava, da 1h30 da tarde às 8h30 da noite. E anotava todas as aulas. E desta forma, eu fui aprendendo a técnica da dança e como trabalhar sendo professora e não só bailarina. Mas tu já tinha esse desejo de tornar uma profissão. Destacar, tu já se destacava, né, como bailarina, mas aí tu já tinha essa vontade de trabalhar com isso? Não, Ali, eu não tinha, porque eu não tinha noção do que era. Como eu era muito novinha, quando ela me convidou para fazer estágio, eu devia ter uns 12, 13 anos. Então, é óbvio que nessa idade tu quer dançar, tu quer se divertir e tal. Mais tarde, quando eu tinha uns 14, 15, 16 anos, aí que eu comecei a perceber a importância do que a Prof. Elise estava me dando, sabe? A importância daquele esforço também dela para me fazer uma profissional. E aí eu comecei a entender e gostar mais ainda e querer ser professora. Porque ser bailarina é diferente do ser professora. E por um tempo tu pode ser as duas coisas. Mas chega uma época que tu não pode mais ser as duas coisas. Você tem que optar. E aí eu optei por ser professora. Como é que começou daí? Nessa época que você ainda fazia as aulas, tinham apresentações, como era na tua época de escola aqui em Sarandi? Como é que passou essa transição que tu fez, prof, de bailarina para professora? Como que surgiu uma oportunidade? Como é que foi? Foi na própria escola ali? Foi. Então, na verdade, assim, ó, lá na escola de dança ali da Prof. Elise, a escola se chamava a Escola de Danças Pavlova, e a gente fazia espetáculos grandiosos no final do ano, e eu amava muito aquilo, né? Aquilo era a minha vida. E aí chegou um ponto que eu me formei, então, no ensino médio, e eu precisava trabalhar, porque meus pais não eram ricos, e eu precisava definir a minha vida, né? Como todo mundo tem que definir a sua vida. Não existia faculdade de dança aqui perto, e nem existia faculdade de dança naquela época. Eram cursos técnicos que só tinha no Paraná, se eu não me engano, e na Bahia. E eu não lembro as cidades que tinha, e eram, assim, cursos mais técnicos, não era uma faculdade. Então, o que aconteceu? Eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade, que aí eu decidi fazer educação física para aliar com a dança, porque eu precisava entender como funcionava o corpo humano nas aulas de balé, como eu deveria trabalhar com crianças, adolescentes e adultos, porque é diferente, e como esse corpo reage, né, ao alongamento, à dança, enfim, todo esse processo, né, físico e mental também. Então, eu fiz o vestibular na época para educação física, passei. E aí, eu fui para o município de Nova Boa Vista, que recém tinha se emancipado, e falei com o prefeito de lá e disse, olha, prefeito, eu tenho um projeto inovador para te propor. Isso eu tinha 16, 17 anos. Disse, prefeito, eu tenho um projeto inovador para te oferecer. Eu quero te oferecer oficinas de dança municipal para todo o pessoal aqui da Boa Vista. E vai ser um marco na administração, porque não tinha na nossa região esse tipo de coisa, não existia. E lá foi o primeiro Caramba. município que aceitou o desafio. Então, na época, o prefeito Neuri Stagmaier. E aí ele disse, vou aceitar esse desafio e vamos lá. Então, eu comecei com algumas turmas. Eu ainda fazia aula de dança com a Prof. Elise e eu trabalhava com a Prof. Elise aqui em Sarandi, na escola dela. Tinha uma turminha, né, que eu trabalhava com ela. Então, o meu primeiro emprego foi na Nova Boa Vista. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Fui lá na cara e na coragem e disse, ó, prefeito, tem um projeto aqui diferente para te oferecer. E ele, com a mente aberta, né, aceitou prontamente e a gente ficou muitos anos com o balé municipal lá. E aí, a Prof. Elise foi embora e aí eu decidi montar a minha escola de dança em Sarandi.
no momento que eu montei a minha escola de dança aqui em Sarandi, eu também ofereci o projeto para o município de Rondinha. Rondinha também foi um dos pioneiros nessa parte de oficinas municipais de dança. E aí eles também aceitaram o desafio. E eu fiquei lá por 27 anos ininterruptos. Eu ia pedir até hoje. Hoje, eu parei 5 anos. Foi a época da pandemia e mais um pouco aí. E agora eu retornei para Rondinha e com o mesmo projeto, né? Na verdade, o projeto nunca parou. Mas comigo foram 27 anos ininterruptos. Caramba. E agora eu voltei de novo para lá. E aí, nesse tempo todo, eu abri minha escola, né? Na época. Já era passo a passo. Já era passo a passo escola de danças. Eu iniciei aluguei o espaço na academia da professora Heloísa Superti Dalmagro, que tinha aqui em Sarandi, né? Não tem mais hoje. E aí eu fiquei ali por uns 3 anos. Depois eu aluguei uma sala na escola Sarandi. E aí fiquei ali por muitos anos. Eu nem tenho noção assim de quanto tempo foi. E aí eu resolvi que eu queria um espaço só para mim, porque eu precisava ampliar as minhas turmas e horários de noite também. E na escola era meio difícil à noite, né? Então, eu aluguei uma sala aqui no Salão Paroquial e ficamos por muitos anos ali. E a minha escola, então, passou a se chamar Mara Rúbia Centro de Danças. E nesse tempo todo, então, a escola teve 22 anos de dança em Sarandi. Que eu, felizmente, participei. Tenho muita memória afetiva dessa sala aqui no Salão Paroquial. E assim como eu, acredito que muitas meninas, a maioria das meninas, não só aqui de Sarandi, mas de toda a região, passaram pelas aulas contigo. Era muito mais do que só uma aula, né? A gente até comentava fora aqui do ar. As aulas viravam um momento ali que tu encontrava, tu fazia amigos, tu vivia histórias, se formava uma família ali, né? Então, muito mais do que só o aspecto físico que tu oferecia, também tinha essa parte de socialização, a parte mental, de autoestima com essas meninas. Quanta coisa boa não trouxe, né? Para todas as meninas que passaram ali pela escola. Eu sempre falo que a gente era uma família, né? Uma grande família. E a gente se encontrava 1 ou 2 vezes por semana, mas era praticamente a tarde toda ou a manhã toda, né? E a gente acabou fortalecendo laços de amizade e também conhecendo pessoas novas e fazendo novos amigos, que esse também é o intuito da dança, né? Além de tudo, é você fortalecer laços de amizade, ter um ciclo maior de amigos, a não ser só aquele da escola, né? Que a gente tem. E a nossa família, enfim. Então, assim, eu tenho recordações lindas das nossas participações em festivais de dança, que, diga-se de passagem, graças a Deus, a gente nunca perdeu nenhum. Era uma equipe de milhões, né? Era uma equipe de milhões. Aonde ia, ganhava, voltava com troféu, né? Voltava. Inclusive, tem uma história muito legal que a gente participou, eu não recordo a cidade em que a turma participou, e de 5 categorias trouxe 6, 7 troféus, Sim. né? Porque eles foram dando a mais ali, de tanto que se destacava, a gente veio para casa com uma caixa, né, Bruno? Sim, se eu não me engano, a gente levou 6 coreografias e a gente saiu de lá com 8 troféus. Entre melhor escola, entre melhor coreógrafa, enfim, foi uma história bem... Até um troféu veio enganado, porque eles falaram que nós tínhamos uma coreografia que nós não tínhamos. Eles falaram o nome da nossa escola com outra coreografia. Aí depois, no final, eu fui lá e disse, não, esse troféu não é nosso, né? Então, pra tu ter uma noção. E chegou um ponto também que alguns festivais, eles acabavam nem convidando mais a gente, porque a gente ganhava todos. Aí eles começaram a me convidar só pra ser jurada. Jurada, exatamente. Até hoje, né, tu participa em muitos. E longe daqui também, né? Nova Araçá tem festivais, eu acompanho sempre que você participa. Como jurada agora, técnica, né? Festival de Dança da UPF, que é um festival muito grande também, né? Como jurada, já participei 2 anos. Frederico também não teve agora, Frederico recente? teve, E agora vai ter se eu não me engano, em outubro, agora em Carazinho também, um festival bem grande, de 2 dias de festival. Também vou ser jurada nesse.
E assim, nessa minha vida toda, então, além de ter feito a faculdade de Educação Física e vários cursos de dança, né? Balé clássico, jazz, dança do ventre, sapateado americano. Eu também fiz pós-graduações, né? Na área da dança, de docência no ensino da de dança infantil, de jazz também. E vários cursos, porque assim, ó, Ali, a dança, ela muda muito frequentemente. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Porque os espetáculos que nós fazíamos quando eu era aluna, eles já não funcionariam mais hoje. Os nossos espetáculos hoje, eles são mais tecnológicos, mais grandiosos. A técnica do balé clássico, ela não mudou. Isso é tradicional. Mas a técnica do jazz muda, a dança do ventre não, porque é um folclore. Mas a forma de tu fazer esses espetáculos muda. Os meus espetáculos hoje, eles têm muita parte teatral junto. Porque eu sempre falo assim, que o nosso povo, a nossa população, eles não estão acostumados a entender muito o que você dança com o teu corpo. Então, a gente precisa também falar. Então, os meus espetáculos, eu alio a parte teatral e dança. E também fiz uma especialização em Buddy Cord. Não sei se você já ouviu falar. Não, nunca. Eu adaptei esse exercício da academia, que é feito num elástico, a gente está pendurada numa cadeirinha e num elástico no teto. Eu adaptei para dança. E o primeiro município a aceitar e levar essa modalidade para lá foi Pinhal, que eu trabalhei por 8 anos em Pinhal, onde nós fazíamos espetáculos grandiosos que duravam, assim, às vezes até 3 dias, manhã, tarde e noite, né? E aí, lá em Pinhal, o nosso espetáculo com o Buddy Cord, ele foi o espetáculo com o teto mais alto do Rio Grande do Sul. Caramba! Não sabia dessa Sim. parte. Aí eu adaptei esse exercício para a dança. Então, a gente fazia toda a coreografia pendurada em elásticos, né? Eles são específicos para isso, né? Tem toda uma segurança. Então, a gente voava. A gente já não só dançava, a gente voava. E foi, assim, o auge do espetáculo de lá. Porque foi muito comentado por ser o primeiro no Rio Grande do Sul que usou o Buddy Cord como coreografia para espetáculo. Caramba! E isso é, inclusive, um dos fatores, né, que a gente sempre comenta. A cultura, né, além dela precisar estar sempre inovando, tá sempre chamando a atenção de diferentes formas, né? Como tu falou aí, tem tecnologia, tem novas modalidades também. Não é só isso, né? Os desafios, porque você foi empreendedora, você foi bailarina, montou espetáculos, fez, né, toda a região ali se voltar também à dança. E é muito difícil para a nossa região, porque hoje a gente fala em cultura, já está mais enraizado, a gente tem uma certa facilidade a mais, mas toda essa parte, esses anos, né, de carreira, são vários aspectos também que dificultam esse trabalho na nossa região. O que tu mais notou, prof, assim, de dificuldade mesmo para inserir cultura, para inserir a dança aqui na nossa cidade e na nossa região? Então, Ali, antigamente, quando se falava de cultura, se falava de uma parte mais elitizada da sociedade, né? Hoje em dia, isso mudou. Hoje em dia, nós temos vários gestores municipais que apoiam a cultura, e isso também nos traz a cultura para dentro de uma minoria que antes não tinha acesso, né? Que são as pessoas de menos condições financeiras. Então, eu acho que a cultura evoluiu bastante nesse lado. E o apoio cultural que nós tínhamos antigamente era muito pequeno, né? A escola, tanto você fez parte da nossa escola, você sabe que a gente não tinha apoio de ninguém. Ou os pais bancavam,
ou a gente não fazia. E hoje em dia, então, a gente tem mais apoio financeiro do Estado, da União. Existe agora o Procultura, a LIC, vários, que a gente consegue inscrever projetos e captar recursos para fazer os nossos projetos. É difícil? É, continua sendo difícil, mas a gente tem um pouco mais de acesso agora, né? Eu sempre falo assim que para ter essa cultura enraizada num município, esse município ele tem que ter gestores que tenham a cabeça muito aberta, porque a dança, a música, o teatro, eles não são uma coisa que vão te dar retorno imediato. O retorno para a sociedade, ele é a longo prazo. Quem está inserido na área cultural, dança, capoeira, música, teatro e etc., né, vários estilos, não vai ficar na rua. Não vou te dizer que não vai usar drogas, mas é muito difícil. Drogas, alcoolismo, depressão. Então, o município poupa com a saúde pública. Né? Com a compra de remédio, com as consultas médicas, com o internamento dessas pessoas, a internação dessas pessoas, né? Em hospitais, em clínicas. Então, eu digo assim, ó, que a cultura, ela é trabalhada e ela tem que ser trabalhada sempre, porque isso é um processo. A gente começa pequenininho para lá na frente, daqui 10, 12 anos, a gente ter um resultado. Né? Porque ela é a longo prazo. E, inclusive, nessa parte, prof, assim, de se falar que a gente começa pequenininho e vai vendo, né, os desdobramentos, aí como a gente fica, né, só adiante lá, depois quando adolescente, quando adulto, a gente nota muito isso com que as crianças que fazem o balé, né? Se desenvolve tanta coisa com as crianças que depois elas vão mantendo, tu, com toda a tua história na parte da escola, né? Te ajudava com memorização, a parte da autoestima, vai trabalhando tanta coisa. E eu quero que tu conte um pouquinho, porque isso é uma coisa que me chama muita atenção, assim, das crianças que tu viu crescendo junto contigo ali nessa história, né, da academia. Quantas crianças que entraram pequenininhas, depois adolescentes ainda estavam ali contigo, depois de adultas, né? Umas até tinham filho e aí a criança daqui a pouco voltava, né, a fazer aula junto contigo. Como é que é acompanhar esse processo e ver tanta coisa boa que é fruto da dança desenvolvendo nelas? Então, Ale, eu tenho várias histórias para contar. Eu acho que nós não conseguiríamos contar tudo, mas assim, ó, vou resumir um pouquinho. Eu tive muitas alunas que começaram comigo com 3, 4 aninhos e foram comigo até elas iniciarem a faculdade, né? E nesse processo, eu me tornei um pouquinho mãe delas também, né? Porque elas me contavam coisas, eu orientava coisas também, né? Da vida delas. E a evolução delas como pessoa, como ser humano. Eu acho que a dança, no meu caso, né? A dança tem um papel muito importante no desenvolvimento do ser humano. Como pessoa, como profissional, e como mães de família também, pais de família, porque a gente teve meninos também, né? A forma de conduzir os seus próprios filhos também está um pouco... A gente se envolve um pouco nisso também. E eu tenho alunas hoje que são filhas das minhas ex-alunas. Então, para mim, isso é muito gratificante. E assim, ó, eu tenho uma aluna, que eu não vou falar o nome porque eu não sei se posso, né? Ela fez aula comigo desde pequenininha. Num outro município ela começou. E depois ela veio morar em Sarandi e continuou em Sarandi. Aí ela teve que ir embora para fazer faculdade. E quando ela se formou na faculdade, ela foi levar o convite para mim da formatura. E atrás do convite, escrito à mão, estava escrito assim, eu vou resumir as palavras, né? Que, quem sabe, eu não tinha noção de quanto importante eu fui na vida dela,
porque ela não tinha vergonha de apresentar um trabalho, que o TCC dela foi um dos melhores, por ela não ter essa vergonha, e de quanto importante eu e a dança, para essa parte de enfrentar um público, de enfrentar os desafios, de enfrentar o frio na barriga, que é o frio na barriga que dá quando a gente entra no palco para dançar, e é isso na vida também, né? Em tudo que a gente for fazer. Numa entrevista de emprego, né? A criatividade que ela desenvolveu dançando e que ela pôde usar na hora de pedir um emprego, sabe? Então, assim, ela escreveu muita coisa bonita e aquilo me tocou profundamente, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, olha a importância que não só eu, mas todos os profissionais da área da dança têm nas mãos. A gente lida com sonhos das pequenas bailarinas. E a gente pode decepcionar elas a qualquer momento. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não decepcionar essa pequena bailarina, para ela continuar dançando e para ela se fortalecer como ser humano para a vida dela. Porque eu digo que a dança, ela tem muita disciplina, mas essa disciplina a gente leva para a vida da gente. E isso é fantástico. Sim. Como é rico, né? O processo, assim, porque, como a gente falou várias vezes, não é só a parte física, é a parte mental, o quanto a gente socializa, o quanto a gente leva para a vida. E eu sou a prova viva, prof, de que tudo que você nos ensinou lá nas turmas, a gente leva e aproveita na vida, com toda certeza. Mas pra gente encerrar, eu falei que ia faltar tempo pra contar tudo. Vamos até a metade, né? Calma. Vamos até a metade da história aí só. Eu tenho mais uma pergunta pra te fazer. Quando a gente olha assim pra trás na nossa vida, a gente vê, né, o quanto cresceu, o quanto evoluiu, o quanto construiu. Tu sente orgulho dessa tua trajetória, dessa tua caminhada, de tudo que tu construiu, de ser uma pessoa tão expressiva, não só aqui em Sarandi, mas em toda a nossa região? Tu tem orgulho disso? E como tu se vê daqui para frente? Quais são os teus sonhos ainda que tu ainda não realizou? Então, Ali, eu penso assim, ó, que aquela criança que eu fui lá atrás, ela tem muito orgulho da mulher que eu me tornei hoje, sim. E eu tenho muito orgulho da profissional que eu me tornei. Porque eu trabalhei duro para isso, eu estudei, eu trabalhei finais de semana, feriados. Tu sabe mais do que ninguém que a gente que tem escola e a gente que é a responsável por projetos, a gente é escritora, coreógrafa, professora, cenógrafa, a gente é estilista, né? Porque a gente desenha também os figurinos. E então, assim, eu hoje me considero uma profissional de multifunções. E, graças a Deus, consigo desempenhar elas muito bem, né? Porque eu amo muito o que eu faço. E te falo assim, ó, Ali, eu não me vejo fazendo outra coisa. Embora a gente sabe que a idade vem e a gente cansa um pouquinho, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo muito o que eu faço. Eu acho que a minha missão de vida é essa. Eu acho que eu nasci para isso. E eu amo tanto criança, tanto, que eu não me vejo trabalhando assim, ó. Para de trabalhar com criança e vai dar aula só para adulto. Não. Eu gosto também de dar aula para adulto, mas eu não me vejo sem as minhas crianças. As babies. As babies, né? Que é tudo de bom. E tu sabe, né? Porque tu também foi minha aluna. E eu aqui tenho um parênteses para fazer, que você foi, assim, uma das minhas melhores alunas. Tanto que eu te convidei para fazer um estágio na minha escola. E você trabalhou como prof de dança na minha escola. E eu tenho muito orgulho de ti, de quem você se tornou. E muitas conversas a gente teve sobre o teu futuro. E você estava meio perdida nas tuas escolhas. E a gente conversou muito contigo, assim, e eu dizia pra tua mãe que eu era a tua segunda mãe, né? E realmente foi, né, Pro? Eu até me emociono, assim, porque lembrando, né, de tudo que a gente vivia lá na época do salão paroquial, né? Todas as conversas, como foi importante pra mim como pessoa, assim. Eu levei muito mais do que só o amor pela dança.
A vida foi diferente para mim depois de fazer aulas de dança. Então, quando eu vejo essas crianças indo para o balé, eu tenho assim um afeto muito grande porque eu sei que elas vão sair de lá transformadas. É fantástico, né, fantástico. Ali? Então, eu aqui em Sarandi, eu fechei a minha escola, já fazem 9 anos, né? Não vou te dizer que eu não tenho vontade de reabrir, eu tenho. Mas agora a gente precisa pensar em várias coisas antes, né, disso tudo. Então, para um futuro, eu ainda não sei te dizer, mas eu quero continuar trabalhando, quero continuar me dedicando à dança. Eu, em 2023, obtive um reconhecimento, assim, que me deixou muito feliz, que eu ganhei a honraria de profissional destaque do Rio Grande do Sul pela Federação Internacional de Educação Física e Esportiva. Eu fui a Porto Alegre receber esse prêmio, o qual me deixou, assim, imensamente feliz e grata. E recebendo esse prêmio, eu me dei conta do quanto eu fui feliz e eu sou feliz, e quanto a minha dedicação de final de semana, feriado e tal, ela foi reconhecida. Então, eu tenho só a agradecer a Deus, a agradecer todos os pais pela confiança que tiveram em mim, a agradecer todas as minhas alunas e te agradecer, Ali, de coração também, porque você realmente foi uma das minhas melhores e eu tenho lembranças lindas tuas do Taian, né? Maravilhosas. Nossa, eu tenho até que, assim, respirar fundo, sabe? Porque me emociona muito. Eu quero te agradecer demais, demais, demais. Primeiro por ter aceito, né? Vir aqui conversar um pouco. A gente estoura o tempo aí, não conta todas as histórias, né, que poderia. Com certeza quero que tu venha mais vezes aqui pra gente contar de outros aspectos também da dança, que tu tenha muito mais sucesso na vida e realize todos os teus sonhos, teus projetos futuros aí, sempre muito feliz. Que bom, Ali, eu que te agradeço o convite. E sim, tem muita história ainda para contar. Com certeza voltarei, né? Com certeza voltarei. E antes de terminar, eu preciso mandar um abraço para minhas alunas de Ronda Alta, tá? Do Balé Municipal de Ronda Alta. As minhas alunas do Balé Municipal de Nova Boa Vista. Minhas alunas do Balé Municipal de Rondinha. E o pessoal de Pinhal também. Um grande abraço e um beijo enorme para vocês. E gratidão a todos vocês por tudo. Que legal. Essa foi a Mara Rúbia Gelain conversando com a gente aqui no Falando com a Nossa Gente, com o apoio de Iota, que agora é Coprel, e também Sicredi. Daqui a pouquinho, esse vídeo, essa nossa entrevista vai estar no Facebook e no YouTube da Rádio Sarandi. O pessoal pode ir lá, pode dar like, pode deixar o seu comentário, a sua história com a Prof. Mara. E a gente segue aqui na programação da Rádio Sarandi.